E aí, alunos do segundo ano, beleza? Vamos começar então mais um Plano de Estudos Tutorados, né? O PET, volume 2, ok? Então hoje a gente vai fazer aí a semana 1, da página 93 até a 97. Então pegue seu caderno aí e vamos fazer junto comigo essas atividades. Pessoal, a matéria que a gente vai ver agora vai ser a independência do Brasil, né? Então a gente vai ver aí como que o Brasil se tornou independente. Lembrando que essa aula vai ser bem focada nas atividades, depois eu gravo uma aula só sobre a independência para vocês. Pessoal, eu trouxe uma linha do tempo para a gente entender, antes de fazer a atividade, como que se deu aí, né, o processo até chegar na independência do Brasil. A gente tem esse processo mais ou menos começando quando a corte vem para o Brasil, né? A gente viu isso numa das nossas dos últimos vídeos, né? A corte portuguesa vem para o Brasil em 1808. E o governo do Dom João vai modificar bastante aí, né, a sua política com relação ao Brasil, né? Mais autonomia administrativa, comércio internacional, liberdade industrial, né? E o Brasil vai ser elevado aí a Reino Unido de Portugal, ok? Então o Brasil vai sofrer aí, né, mudanças muito positivas, né? O Brasil vai ganhar muito mais independência, né, em relação a Portugal. Dentro desse cenário da vinda da família real para cá, em 1817 acontece a Revolução Pernambucana. O objetivo principal era a conquista da independência do Brasil. Queriam implantar um regime republicano e elaborar uma nova Constituição. Por que eles se revoltaram? Porque quando a corte veio para cá, os gastos aumentaram muito. E de onde que vinha esse dinheiro? Dos impostos, né? Então os impostos aumentaram, a população, né, os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra, a elite vai começar a se incomodar com isso e vai acabar realizando aí essa revolução. Ela vai ser muito importante, principalmente porque ela não vai ficar só nos planos, né? Ela efetivamente vai ser colocada em prática, vai se instaurar até um governo que depois vai ser dissolvido aí pela força do governo português, né, do Brasil colonial. Pessoal, em 1821, a corte retorna para Portugal, né? O Dom João, ele não queria ir, mas ele vai sofrer muita pressão dos portugueses, né? Vão fazer uma pressão do tipo, ó, ou você volta, ou a gente arruma outro rei, né? A gente vai dar um jeito e aqui você vai perder o poder. Então, o Dom João volta para lá, só que ele deixa o seu filho aqui, né? Por quê? Ele deixa o Dom Pedro I porque ele sabia que logo, logo o Brasil se tornar independente. Então, ele queria que se o Brasil se tornasse independente, ele tivesse na mão de alguém que ele pudesse confiar. No caso, o seu filho Dom Pedro I. E essa independência vai acontecer em 1822. Dom Pedro I declara que permanece no país com rompimento político com Portugal e é proclamada a independência do Brasil no dia 7 de setembro. Okay? Então, essa é mais ou menos uma linha do tempo para a gente organizar aí o nosso pensamento para fazer as atividades. Bom, na atividade 1, a gente tem aí, né, um texto, né, quantas independências, né, e vai falar justamente da Revolução Pernambucana, né, e das possíveis interpretações desta revolução como sendo primordial ou não, sendo o início ou não da independência do Brasil. E aí a gente tem a nossa primeira pergunta. No que se refere à independência do Brasil, identifique as duas interpretações sobre o movimento pernambucano de 1817. Então, no texto, tem duas interpretações possíveis, né? E aí eu marquei para vocês essas duas interpretações. Vamos ver elas aí, ó. Alguns historiadores interpretam a Revolução Pernambucana de 1817 como um dos marcos principais do processo de independência do Brasil. Então, para alguns historiadores, a Revolução Pernambucana é um marco no processo de independência do Brasil. Outros, porém, afirmam que esse movimento não teve relação com a conquista da autonomia brasileira, pois seu projeto era republicano. Então, enquanto alguns historiadores acham que é um marco, sim, da independência do Brasil, outros falam que não, porque não é um marco da independência, porque não faz parte da mesma luta. Porque a Revolução Pernambucana queria a implementação de uma república, né, o que não aconteceu no caso do Brasil. Então essas aí são as duas interpretações do texto. Uma que acredita que a Revolução Pernambucana de 1817 faz parte do processo de independência do Brasil e a outra que não faz parte, ok? A número 2, tome posição nesse debate, expressando e justificando a sua opinião. Agora, a resposta é pessoal. Vocês acham que
a Revolução Pernambucana, ela está relacionada, ela é um marco importante do processo de independência do Brasil ou não? Ela não é, já que ela queria uma coisa diferente, né? Ela queria a implementação de uma república no Brasil, ok? Bom, a atividade 2 também é a leitura e interpretação de um texto, né? Então a gente tem um texto aí, o que era ser brasileiro em 1922. Então leiam o texto aí e a gente vai fazer a interpretação dele. Como o artigo se posiciona em relação à separação de Portugal? Então ele vai falar aí, olha só, ainda nenhum brasileiro disse: eu não quero Constituição, nem exclamou também: separemos-nos da mãe pátria. Mas o capricho de alguns deputados nas Cortes de Lisboa tem-nos grandemente aproximado de um termo. Então, o que o artigo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que os brasileiros vai acontecer a independência do Brasil porque ela era inevitável, né? Porque as Cortes de Lisboa, elas estavam pressionando o Brasil. E que mesmo que ainda os brasileiros não tivessem efetivamente lutando, né, a grande maioria não tivesse lutando por uma independência, esse processo ia ser impossível de se deter, né? Então, como o artigo se posiciona em relação à separação de Portugal, o artigo, né, aponta que essa separação seria inevitável, né? Seria algo que não tinha mais como evitar. O que significam as expressões eu não quero Constituição e separemos-nos da mãe pátria? Pessoal, essas expressões estão querendo dizer o seguinte, que a população não estava participando do movimento de independência, né? O povo não tinha voz, né? O povo ele foi mais espectador do que ator nesse processo, né? Então, por isso que fala que ele não queria Constituição, né? E nem se separar da mãe pátria, que seria Portugal. Okay? Então, essa falta de participação da população que esses trechos aí, né, essas expressões estão querendo dizer. Depois a gente tem aí falando da questão da pátria, né? E aí a gente tem uma definição de pátria, né, segundo o dicionário, a terra onde alguém é natural, né, a terra onde você nasceu. E depois a gente tem uma pergunta aí, olha só. Realmente, pátria, patra, patris, significa em latim terra dos pais. Mas que terra é essa? Uma localidade, uma aldeia, uma cidade ou um estado-país? Podemos considerar que o termo pátria varia conforme o período histórico? Segundo interpretações sociológicas, como você definiria o conceito de pátria nos dias de hoje? Então, pessoal, essa pergunta, né, pede que vocês façam, né, um apanhado com essas informações que estão pedindo aí, né? Então, eu trouxe para vocês aí algumas informações para vocês construírem essa resposta. Olha só. A pátria é o lugar nativo ou adotivo em que o indivíduo sente um vínculo afetivo, cultural, histórico e pessoal. Aí é uma coisa que já é diferente, né? Que a gente tem a consciência hoje que esse vínculo entre o indivíduo e a pátria não é só a questão de nascimento, né? Que tem também a questão do vínculo dele. Por isso que fala o lugar natal, ou seja, de onde ele nasceu, ou adotivo, né? Que ele escolheu para viver pelos mais diversos motivos possíveis. E a gente também tem o patriotismo, né, que deriva da pátria e significa o amor e respeito que se tem pela terra natal, né? Esse patriotismo pode ser manifestado pela valorização da cultura do país, suas belezas naturais e seus símbolos nacionais. Então, o significado de pátria ele vai se modificar no decorrer do tempo, né? Ele não vai ser sempre o mesmo, a mesma definição, ok? Então, já dá para vocês constituírem aí, né, uma resposta para essa questão. Ok? Bom, pessoal, muito obrigado, bons estudos. Quem quiser entrar em contato comigo tem meu Instagram aí. E os meus alunos, por favor, mandem as atividades para o meu e-mail, dimas.silveira@educacão.mg.br ou então podem mandar para o meu WhatsApp, ok? Se inscreva no canal e dê o joinha e comentem embaixo o que vocês estão achando, o que vocês esperam das próximas aulas. Muito obrigado, até a próxima!